Olá! Sabe, ao longo da história, a devoção dos fiéis criou uma infinidade de títulos lindos e carinhosos para Maria, a mãe de Jesus. Títulos como Mãe dos Fiéis e Mãe Espiritual, por exemplo, são até validados pela própria Igreja. Eles mostram o amor profundo e a esperança que o povo de Deus encontra nela. Mas, com tantos nomes e tanta devoção, como é que a Igreja faz para manter a clareza da nossa fé? Pois é, como lidar com essa devoção tão bonita e, ao mesmo tempo, proteger o coração da nossa fé? Bom, a Igreja usa um princípio fundamental, uma espécie de bússola para nos guiar. E é aqui que a gente entra no ponto central. A ideia é alinhar a nossa linguagem de devoção, a lex orandi, com as nossas crenças fundamentais, a lex credendi. O objetivo disso tudo é proteger tanto o papel único de Cristo, que é insubstituível, quanto a verdadeira dignidade de Maria. Ok, então vamos mergulhar de cabeça no primeiro título que talvez seja o mais debatido de todos: Corredentora. Olha que interessante. Esse título não é algo que a gente vê muito em documentos oficiais ou entre os teólogos, sabe? Mas ele ganhou uma força enorme na devoção popular, principalmente por causa de uma série de visões que teriam acontecido lá na metade do século XX. E essa linha do tempo aqui é um exemplo perfeito de como a Igreja leva esse tipo de coisa a sério. É um processo longo, cuidadoso, tem idas e vindas, avaliações e reavaliações, tudo feito com muita cautela. Então, qual é o X da questão aqui? O grande risco é a confusão. Por mais que o título venha de um lugar de amor, ele pode, sem querer, colocar a Maria numa posição que parece paralela à de Cristo. E a obra da redenção que Cristo realizou é única e completa. Não precisa de ajuda ou acréscimos. É isso que a doutrina busca evitar a todo custo. E sobre isso, o Papa Francisco foi bem direto ao ponto, né? Ele explicou que Maria nunca se apresentou como corredentora, mas sempre como discípula, aquela que aponta para o Filho. O Redentor é um só, e ponto final. Agora vamos para o segundo título, medianeiro. E a gente vai ver que a lógica aqui é bem parecida, sempre buscando essa clareza na fé. Olha, a ideia de mediação é um pilar do cristianismo, é algo central. E a Bíblia é super específica sobre quem tem esse papel. Este versículo é a base de tudo. O papel de Cristo como único mediador é único. Por quê? Porque só ele é, ao mesmo tempo, plenamente Deus e plenamente homem. É essa natureza dupla que o torna a ponte perfeita e exclusiva entre nós e Deus. Essa distinção é fundamental. O papel de Maria não é competir com o de Cristo, nem adicionar algo que faltava. Pelo contrário, o papel dela mostra o quão poderosa é a mediação de Cristo, porque tudo o que ela faz vem dos méritos dele. Se Cristo é a ponte, Maria é quem nos incentiva a atravessá-la. Sabe, a Igreja alerta para a gente não pensar em Maria como uma espécie de para-raios, como se ela nos protegesse da justiça de Deus. Não é nada disso. O papel dela não é nos proteger de Deus, mas sim nos levar até Deus, sendo um sinal vivo do amor e da misericórdia dele. E tudo isso nos leva ao nosso terceiro ponto, o título Advogada da Graça. E aqui a gente toca num mistério bem profundo. Como é que a vida de Deus chega até a nossa alma? É uma pergunta essencial, não é? Como é que a gente recebe a graça de Deus? Será que ela é como um objeto que passa de mão em mão de uma pessoa para outra? Bom, o processo é direto. Primeiro, a graça é um presente, um dom que vem direto de Deus pela ação do Espírito Santo na nossa alma. Segundo, é uma ação direta mesmo. Só Deus pode fazer isso. Nenhuma criatura, por mais santa que seja, pode entregar a graça. E o papel de Maria nisso? É o de intercessão. Ela reza por nós, ela quer que a gente receba esse dom. E aqui está o pulo do gato, a compreensão correta da coisa. Maria é uma advogada da graça. Ela intercede por nós, mas ela não é uma dispensadora da graça. Ela pede a Deus que nos dê esse presente, que só Ele, na sua intimidade conosco, pode dar. Eu sei, pode parecer que a gente está falando de detalhes, de coisas muito sutis, mas na verdade essas distinções são incrivelmente importantes para a gente ter uma fé madura, clara e forte. Então, por que tudo isso importa? Porque, no fim das contas, essa clareza não diminui o papel de Maria. Muito pelo contrário, ela eleva o seu verdadeiro papel como a primeira e maior discípula e garante que, ao honrarmos a mãe, a gente consiga conhecer, amar e glorificar ainda mais o Filho, que é o centro de tudo. E para a gente fechar, fica essa reflexão, como é que ter mais clareza sobre a fé pode, na verdade, aprofundar a nossa devoção, em vez de esfriá-la?
Pensar no porquê das coisas não enfraquece o nosso amor. Pelo contrário, dá a ele uma base muito mais forte e verdadeira. Muito obrigado pela companhia